Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu espero que todos estejam bem. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração para ministrar nessa noite está em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Iremos ler só esse versículo de Mateus. É um versículo curto e que eu espero que fale aos nossos corações nessa noite. Amém? Vai dizer assim: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhos pedirem. De novo, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhos pedirem. Quando a gente lê esse versículo, nós destacamos, enfatizamos o bom Pai que esse versículo mostra, não é? A gente vai ter o entendimento de que se nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é perfeito, que é bom, que não tem nenhum mal em si, dará coisas melhores e maiores aos seus filhos. Não é assim? Esse é o entendimento que temos de Mateus 7, versículo 11. Mas eu quero destacar outra coisa desse versículo. Outro entendimento, outra afirmação. Apesar do versículo ser pequeno, eu quero encurtá-lo ainda mais. Eu quero pegar desse versículo duas palavras. Uma afirmação de Cristo. E que através dessa afirmação o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Eu poderia pegar outros versículos. Pegar cartas de Paulo. Falas de discípulos. Que vão dizer a mesma coisa. Até com mais palavras, com mais argumentos. Mas eu acredito que pegar uma fala de Cristo é muito mais forte. Damos mais valor, parece. E eu quero pegar aquilo que o Senhor fala lá no comecinho, no versículo 11. Ele vai dizer que se vós, pois, sendo maus. E as duas palavras que eu quero dar foco, que eu quero destacar, é quando Jesus afirma que somos maus. Se vós, pois, sendo maus. Isso é uma afirmação. E é uma afirmação não direcionada a alguém ou a um povo. Não é uma afirmação direcionada a judeus. Não é uma afirmação direcionada a gentios, a romanos. Não é uma afirmação direcionada a alguém especificamente. Mas é uma afirmação direcionada a todos. Ao homem, à humanidade. Vocês são maus. E nós, como homens, não gostamos muito de ouvir isso. Não aceitamos muito a afirmação de que somos maus. Para alguns, a decisão de Cristo de enviar o seu Filho para salvar a humanidade é porque Cristo olhou para a humanidade, olhou para o homem, viu o pecado de muitos, viu a maldade que havia em muitos, mas em alguns inocentes,
Ele olhou e por conta de olhar essas pessoas, de olhar estes inocentes, olhar estes que não eram tão maus assim, que não tinham tanto pecados assim, foi impulsionado a fazer alguma coisa. Foi levado a sacrificar o seu filho, o seu único filho, para a salvação desses poucos, com poucos pecados e não tão maus assim. E essa não é uma verdade. Não foi isso que aconteceu. Quando Deus olha para a humanidade, olha para o homem, vê o pecado e vê o mal, Ele estava olhando para mim e para você. Quando Deus olha para a humanidade e viu que ela estava perdida, Ele estava olhando para mim e para você também. Nós somos os pecadores da história. Nós somos aqueles que praticavam o mal. Nós somos aqueles que viraram as costas para o Senhor. Não somos de um grupo seleto, de poucos, que eram inocentes, que não participavam da maldade, do pecado, e por isso o Senhor fez algo por nós e por isso somos salvos. Não. Quando Ele olhou para a humanidade, Ele nos viu. Quando Ele olhou para os pecados, Ele nos viu pecar. Ele, quando afirma que havia o mal sobre a humanidade, que a humanidade estava perdida, Ele viu eu e você. E a ação de Deus, de amor para com as nossas vidas, não foi impulsionada por nossas atitudes ou por quem somos, mas sim porque o amor dele é incondicional. Por isso Ele fez. Porque o amor dele é sobre igual. Por isso Ele fez alguma coisa. Porque Ele decidiu nos amar. Não por nossas obras. Não porque éramos bons. Não porque éramos dignos. Mas mesmo vendo os nossos pecados e a maldade que há em nós, Ele decidiu fazer alguma coisa. Paulo, em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém. Todos somos pecadores. Todos praticamos mal. Todos têm dentro de si o mal, que se dermos razão a esse mal, podemos realizar coisas tão terríveis que talvez eu e você nem imaginamos. Então essa afirmação de Cristo é verdadeira, meus irmãos. Alguns vão até questionar. Vão dizer: pastor, eu não acho isso, pastor. Eu não consigo ver que eu sou mal. Eu não consigo ver isso porque eu dou cestas básicas para quem precisa. Eu não interpreto dessa maneira, não acho que eu sou mal, porque quando eu vejo velhinhos atravessando a rua, eu os ajudo. Pastor, eu acho que eu não sou mal, porque quando eu vejo um mendigo pedindo esmola, eu dou. Eu não pratico maldade para ninguém, então eu acho que eu não sou mal.
E eu quero refletir com você algo que eu escutei de um pastor um dia. Ele vai dizer que se alguém marcasse uma reunião e convidasse para essa reunião você, convidasse para essa reunião os seus amigos, convidasse os seus familiares, pai, mãe, filho, irmão, esposa, esposo, convidasse para essa reunião os seus colegas de trabalho, convidasse os seus colegas de estudo, convidasse os seus vizinhos, enfim, todos aqueles que fazem parte da sua vida, que têm contato com você diariamente. E a pauta dessa reunião fosse mostrar, fosse dizer todos os seus pensamentos. Os seus pensamentos em dias bons, em dias maus, na felicidade, na tristeza, na paz, em meio a uma briga, tudo aquilo que passava na sua mente, todos os desejos que brotavam no seu coração. Se a pauta dessa reunião fosse todos os seus julgamentos quando alguém fazia algo de errado, se a pauta dessa reunião fosse todos os seus insultos em meio a uma briga, aqueles que você não externou, mas que mesmo guardando, você pensou. Se a pauta fosse essa, e se essa pessoa, a organizadora da reunião, chegasse para você e dissesse: olha, quanto você me pagaria para não revelar estes seus pensamentos? Quanto você me pagaria para revelar só os seus pensamentos bons? Aqueles que não ofendem ninguém, aqueles que não demonstram a sua fraqueza, aqueles que não mostram os desejos carnais. Quanto você me pagaria? E esse pastor vai afirmar que a maioria, ou todos, pagaria um valor significativo, ou até mesmo tudo o que tem, para não revelar aquilo que pensam. Porque certamente se revelasse, todos aqueles que estão ao seu redor se afastariam dessa pessoa. Porque veriam o mal que não é externado, que não é mostrado, mas que existe naquela pessoa. Há um mal que existe em cada um de nós. Não somos só aquilo que externamos, mas somos aquilo que mostramos às pessoas. Mas aquilo que não mostramos, aquilo que guardamos, que não externamos porque sabemos que é errado, que é mal, mas que pensamos, que desejamos. Então não somos os inocentes da história. Nós somos maus. Não merecemos a graça alcançada pelo Senhor. Nós somos maus. Devemos reconhecer a maldade que há em nós. Devemos reconhecer o quanto somos pecadores. Porque reconhecer isso, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, é o primeiro passo para uma vida em Cristo, para uma vida de transformação no Senhor. Porque você pode estar se perguntando: tá bom, pastor, eu sei, eu sou mau, eu sou pecador, eu reconheço. Eu olho para dentro de mim e vejo o mal que há em mim.
Eu vejo que eu não sou digno de Deus, do Senhor, mas e aí? O que o Senhor quer dizer com isso? E aí? E agora? Eu quero te dizer que a partir desse reconhecer, você tem dois caminhos a seguir. Você pode se entregar a essa maldade, se entregar a esse mal. Você pode pensar, olha, eu sou mal mesmo, eu sou pecador mesmo e não quero fazer nada a respeito. Eu vou viver essa vida de maldade e de pecado. Você pode escolher isso. Você pode seguir por esse caminho. Viver pecando, viver na maldade, ser guiado por este mal que há em você, pelos desejos da tua carne. Você pode escolher. Você pode escolher se entregar a esse mal. Mas você também pode escolher se entregar a Cristo. E ao se entregar a Cristo, reconhecendo os seus pecados, estes pecados são perdoados. Ao se entregar a Cristo, reconhecendo os seus pecados, você é transformado. Você começa a viver debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você então pode seguir por dois caminhos: se entregar ao mal, se entregar à maldade que há em você e ser guiado por ela, ou se entregar a Cristo e ser guiado pelo Espírito Santo. Há dois caminhos a escolher. E aqueles que escolhem a Cristo têm em si características em comum. E eu quero citar alguma dessas características. Aqueles que escolhem a Cristo são gratos ao Senhor. Têm uma gratidão ao Senhor tão grande, porque reconhecem que aquilo que receberam não foi por obras, não foi porque eram dignos, mas porque Ele nos amou. Aqueles que seguem a Cristo, aqueles que reconhecem os seus pecados, enxergam a maldade que há em si, enxergam quem são, enxergam quem Cristo é. Ao ler a passagem de João 3,16, que fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único a todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem é tão mais significativa. Esse conhecimento, esse saber de que Cristo fez o que fez por mim e por você, de que Deus entregou o seu Filho único para mim e por você, gera uma gratidão tão grande, gera um amor tão grande, porque não somos dignos, porque não merecíamos isso. Se fosse por merecimento, estávamos perdidos, mas Ele nos amou. Ele decidiu te amar, meu irmão. E por isso fez o que fez. Entregou o seu Filho a todo aquele que crê nele, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que segue por este caminho, entregando a sua vida a Cristo e sendo guiado pelo Espírito Santo, é capaz, não tem dificuldade de se arrepender. Aqueles que entregam os seus caminhos ao Senhor são capazes e não têm dificuldade alguma de arrependimento. Porque sabem quem são pecadores. Sabem quem são maus. Olham para Cristo e veem as ações de amor diárias do Senhor para com as nossas vidas. E ao saber de tudo isso, não tem como não se arrepender dos seus pecados. Aqueles que trilham esse caminho, se entregam ao Senhor, lutam constantemente contra o pecado.
na intenção de agradar aquele que os salvou. Lutam constantemente para não pecar. Alguns vão até dizer, pastor, mas se Cristo nos ama, independentemente das nossas obras, de quem somos, por que lutar contra o pecado? Por que lutar para não pecar? Se somos pecadores. Se o amor de Cristo não muda apesar de quem somos, por quê? E a resposta é que quando você ama alguém, mesmo que as suas ações não mude o sentimento daquele que você ama por você, porque você ama, você faz tudo para agradar a pessoa amada. Porque você ama, as suas ações são para que a pessoa que é amada seja agradada. Eu sei que, independentemente do que eu faça, eu não perco o amor, por exemplo, dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. A gente já viu vários casos que mostram isso. Filhos presos, bandidos, que praticaram coisas terríveis, e você vê o papai, a mamãe, visitando esses filhos toda semana. E não falham um dia sequer. Mesmo as coisas terríveis que seus filhos praticaram, os pais continuam a amar. Não é? Já viu casos assim? Mas, independentemente disso, eu não sei você, mas eu, Daniel, procuro fazer aquilo que agrada os meus pais. Procuro ser alguém que dê orgulho aos meus pais. Por quê? Por que eu faço? Se, independentemente do que eu fizer, eles irão me amar. Bom, eu faço porque eu amo. Então, aqueles que enxergam todo esse cenário, enxergam quem são, enxergam quem o Senhor é, e todo o sacrifício que o Senhor fez por você, por mim, mesmo sem merecimento algum, lutam com todas as forças contra o pecado. Lutam com todas as forças contra os desejos da carne. Lutam com todas as forças para continuar sendo guiados pelo Espírito Santo. E essa luta é diária. Esse reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados e buscar ao Senhor é uma ação diária. Não é algo que você faz uma vez na sua vida e pronto, já fiz, está feito. Vou continuar a viver e tudo que eu tinha para fazer eu já fiz, não. Reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados e buscar ao Senhor, buscar seguir o Espírito Santo, é algo diário. É algo que tem que fazer parte da sua vida diariamente. Porque eu não sei se você já percebeu. Em dias, em momentos, em períodos, que você busca o Senhor, que você procura louvar a Deus, adorar ao Senhor, que você procura ler a palavra do Senhor. Nesses momentos, os seus maus pensamentos, os desejos da sua carne,
você já percebeu que são minimizados? Ou até liquidados? Nesses momentos de busca ao Senhor, sabe esses dias que você fala, olha, eu vou buscar a Deus, eu vou adorar ao Senhor, eu estou, em um período... faz alguns dias que eu não busco, que eu não louvo, que eu não adoro, então eu vou procurar fazer isso. Aí você passa alguns dias louvando, adorando, estudando a palavra do Senhor, buscando a Deus. E nesses dias, os maus pensamentos, os maus desejos diminuem ou até mesmo acabam. E quando você passa alguns dias sem essa busca diária, sem adorar ao Senhor, sem ler a palavra, sem refletir sobre as Escrituras, você já percebeu que esses maus pensamentos, que o mal que há em você começa a ganhar força? Começa a voltar. Quando você está louvando e adorando ao Senhor e enfrenta alguma dificuldade, enfrenta alguma confusão, você trata e responde a tudo que está acontecendo de maneira diferente do que naqueles dias que você está um longo período sem buscar, sem refletir a palavra, sem adorar a Deus. Já percebeu? Então essa busca é diária. Seguir a Cristo, dar razão ao Espírito Santo, deixar que Ele guie a sua vida, os seus passos, que Ele seja o seu caminho. Isso você precisa fazer diariamente. Porque quando você não fizer, os maus pensamentos, os maus desejos voltarão à tona. Então busque ao Senhor. Busque a Cristo. Reconheça que você é mau. Reconheça que você é pecador. Deixe que a misericórdia de Deus venha sobre a sua vida. Aceite a graça do Senhor. E deixe que Ele transforme os seus dias, transforme os seus pensamentos, transforme os seus desejos, a sua maneira de desejar. Deixe que Ele seja o seu guia. Que a cada manhã, a cada levantar, você olhe para si mesmo e veja o quanto você é mau. Sabe por que eu digo isso? Talvez você ainda não tenha entendido a razão dessa palavra. O porquê eu estou ministrando nesta noite sobre a maldade que há em nós. Eu quero que reconhecemos a maldade que há em nós. Porque ao reconhecer isso, temos cura. Podemos alcançar cura. Ao reconhecer o problema, ao reconhecer a doença, podemos ter cura. Então, reconhecer que somos maus, reconhecer que somos pecadores é o primeiro passo para sermos curados, para sermos transformados, para começarmos a viver uma vida conforme o Senhor deseja, para trilhar e escolher um caminho de entrega ao Senhor, onde somos transformados pelo Espírito Santo, onde somos guiados pelo Espírito Santo a viver uma vida que não somos capazes de viver sozinhos. Porque sem o Espírito Santo, sem o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos revelando a verdade, nos revelando os nossos pecados, as nossas fraquezas e nos ajudando a trilhar um caminho diferente, não temos escolha. Sem o Espírito Santo não temos escolha. O único caminho que podemos seguir é a entrega à maldade que há em nós. Mas reconhecer quem somos, reconhecer o nosso pecado, nos dá uma outra oportunidade.
abre uma oportunidade para nós, um novo caminho a seguir, e este caminho é Cristo. Este caminho é o Senhor. E é o Espírito Santo que nos ajuda a trilhar por esse caminho. Então, qual é a intenção dessa palavra? Qual é a intenção da mensagem dessa noite? É diagnosticar o mal que há em nós, para que o Senhor, através do nosso arrependimento, através do nosso reconhecer quem somos e quem Ele é, para que o Senhor traga cura sobre as nossas vidas, para que o Senhor transforme as nossas ações, para que o Senhor transforme os nossos pensamentos, para que o Senhor transforme o nosso desejar. E como eu disse, essa é uma ação diária. Você já orou ao Senhor nesse dia, nessa quarta-feira? Que dia é hoje? É dia 7? Dia 8? Dia 8. 8 de junho de 2021. Você já orou ao Senhor nesse dia reconhecendo o mal que há em você, reconhecendo que você é pecador, pedindo a graça e misericórdia de Deus, para que nesse dia o Espírito Santo te guie pelo caminho da verdade, te guie pelo caminho da santidade. Você já orou hoje? Você já reconheceu que é pecador hoje? E que você precisa da misericórdia de Deus? Você já reconheceu hoje que você não é digno? Que tudo que temos, que tudo que somos, que a salvação que nos espera não é por nossas obras, mas é por quem Ele é? Já reconheceu isso? Se não, o dia ainda não acabou. Ao término deste culto, reserve um momento com Deus. Ore ao Senhor. Reconheça os seus pecados. Reconheça o quão você é pecador. Enxergue, reconheça a maldade que há em você. E que a misericórdia de Deus alcance a sua vida, alcance a minha vida e transforme os nossos dias. Amém? Precisamos do Senhor. Precisamos do Espírito Santo. Seja grato a Deus, porque se não fosse Ele, estaríamos perdidos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.